Livro Há 2000 anos, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, 7. Teias do Infortúnio. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo para viver em relativa calma ao lado da esposa. Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas, que, consideradas de somenos importância, foram tratadas tão somente à pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com a amante e, agora, com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Plínio Severus, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saúl de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum, e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade junto da mulher que não podia amá-lo senão com sublimado amor fraterno. O ex-escravo dos Severus não perdia, contudo, as esperanças. Procurando frequentemente o velho Araxes, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada inspiração. Observando que Flávia Lentulha dispensava funda afeição a Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos, a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora quando sozinha. Ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas no seio imenso da noite. Saul fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna,
de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se for um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente. Há muitos anos espero um minuto como este, para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estais num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma? Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. Senhor Saul revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixa-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções nesse sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora, ajuntou o liberto desesperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Marília decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. Agora, pressinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que fostes talhada apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulha ouvia-o agora, entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe. Enganai-vos. Entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque, tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puderdes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. Deixar-vos? Nunca! Exclamou Saul com terrível entono. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível, e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas,
descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúmes, mas da justa defesa da nossa casa. E, em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuado com certa indiferença. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo o esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800.000 sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida. E assim falando, retirou-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros da força e sobre a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assolados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava, intimamente, possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado de intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizera questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora a pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saul não buscava a intimidade da família, nem procurava avistar-se, de modo algum, com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentúlia, se conservava horas a fio, muitas vezes em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se fraternalmente as bagatelas encantadoras da vida social. Diariamente, contudo, o sicofanta Saul procurava o marido de Flávia para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis a respeito da vida íntima da sua mulher. Plínio Severus dava todo o crédito aos desarrazoamentos do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração,
assediado e ensiquecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se o oficial, de modo a realizar uma viagem às Gálias com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. No dia da partida para Massília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saul na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe, em febre de ódio, as mais tremendas assacadilhas, terminadas com esta aleivosa sugestão: se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite, furtivamente à tua casa, e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisarás, então, dos zelos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Naquele momento, Plínio Severus ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo, pela manhã, apresentado suas despedidas em casa aos mais íntimos familiares. Para justificar os imperativos de sua ausência, alegara determinações expressas da chefia de suas atividades militares, embora fossem muitos diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos da partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se à noite para o palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos sentimentos. O ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos nas suas intenções impiedosas e terríveis, postou-se, à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos. À noite, Plínio Severus procurou a casa inopinadamente, com surpresa para alguns criados que tinham ciência de suas despedidas, e, sem dizer palavra, enseguecido pelas calúnias injuriosas do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar o que dizia. Abrindo um pouco a cortina sedosa e delicada, viu Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de Flávia com um leve e doce sorriso. Por muito tempo observou-lhes, ansioso, os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representados agora, aos seus olhos cegos de ódio e ciúme, como os mais francos indícios da prevaricação e adultério. No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal como se fora um tigre atormentado. Infames! Acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados. Então, é deste modo que manifestam o respeito devido à dignidade do nosso nome? Flávia Lentulha, com os seus padecimentos físicos fundamente agravados, fez-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas desta forma? Perguntou ele energicamente. Saímos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas interpelações no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso injustificável, uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio Severus fuzilavam de ódio, enquanto o irmão se levantou serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia em exclamações deste jaez: Vamos, explica-te, traidor!
Então, lanças a chama da tua ignomínia sobre o meu nome e te acovardas nesta serenidade incompreensível? Plínio disse ponderadamente a Agripa, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos. É tempo de pôres termo aos teus desatinos. Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno acerca da conduta de tua mulher é um crime imperdoável. Falo-te nesta hora grave dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e do nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se imobilizara, como um leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável dos teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo em toda a minha vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia, na sua juventude, pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste simultaneamente a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefinidos de santificado mistério. Flávia te amava, como sempre te amou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ao ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços, e, depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes, peregrinei entre Massília e a nossa propriedade do Avênio, em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas e não te exprobei os deslizes injustificáveis. Sei que gastaste 3/4 partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento insólito. E aqui, nesta casa, sob esse teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para tua nobre mulher, senão um irmão dedicado e amigo. Vendo-se acusado, claramente por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severus reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação: Infame! É inútil aparentares esta superioridade inacreditável. Somos iguais, nos mesmos sentimentos, e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia ostensivamente em aventuras criminosas, mas resolveremos agora toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E, arrancando a arma de que fora munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços serenamente, esperando-lhe o golpe implacável. Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Coloca-te em defesa da vida, porque, quando 2 irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Agripa Severus, porém, sorriu tristemente, retorquindo: Não retardes muito a consumação dos teus propósitos,
porque me prestarás o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando: Está bem, eu podia eliminar-te, mas não o faço, em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Sem mais palavras, Plínio retirou-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso, para que não se fosse. Alguém, todavia, acompanhara a cena detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul, que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro pelas costas, vibrando-lhe violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu o liberto afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No seu quarto, porém, Flávia Lentulha se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado por ela, à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Levantou-se depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo, mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou, vindo do interior, um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente. A ausência de luz, aquele ruído de respiração, estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio, fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe conquistara igualmente o coração pela dedicação e pela humildade, em todos os dias daquele amargurado período de sua existência. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era agora quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do palácio do Aventino deviam obediência. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou, pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver, lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora visivelmente emocionada. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar quase estarrecida. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de borco, descansava numa poça de sangue, que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentulha, que lhe observava os mínimos gestos ansiosamente. Senhora,
Não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras: Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências. Contudo, suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Mas, silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públio, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Agripa ferido? Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia entre lágrimas. Ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram séria altercação no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha, em tais circunstâncias, e, como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente: Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E como estivessem na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse agora, na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Além disso, não me parece muito certa em tuas lembranças, porque Plínio se despediu de manhã, seguindo viagem para Massília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana com humildade. Há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho-o pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma. Nesse instante, porém, enquanto organizava seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentúria, como se observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluçante. Meu pai, só agora me recordo do que vos devera cientificar de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre más, e o mal que não se corta pela raiz, com o esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para arrebentar em lágrimas de amargura, nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre agora providenciar o que seja mais urgente e necessário. Retirando-se apressado com a serva em demanda dos apartamentos do rapaz, notou que Flávia obedecia sem discussão às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada, sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente. Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para o ferimento dessa natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: Ó manes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma.
Todavia, aquela prece morrera-lhe no íntimo. A voz tornara-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo o abalara-o profundamente. Queria falar, sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde, sobre as forças dos sinjultos do coração, que lhe morriam latentes na soledade da imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas, em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Públio Lentulus, aos seus olhos, era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro que não podia vibrar senão para as loucas vaidades humanas. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos, sempre ativos, caíam lágrimas ardentes, que rolavam silenciosas e tristes sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente seus despojos, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio: Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo das dúvidas tenebrosas. Cotejando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito. A qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele, que decidira tantos processos difíceis na sua vida, ele, que era senador e não perdia também ensejo de participar dos esforços da edilidade romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a ventura dos seus filhos muito amados. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da serva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida, ou para morrer, heroicamente, como sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais lhe observara em qualquer circunstância da vida doméstica, disse: Ana, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho patrício continuava: Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas, relativos à justiça do mundo. Mas, de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, a caminho de uma sensibilidade, para mim, até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que, certamente, vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E, já que te referes ao mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia ele num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração quanto à culpabilidade de um filho muito amado?
Senhor, respondeu Ana com humildade, fundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto. Muitas vezes, Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para também não sermos julgados. O senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito o seu doloroso pretérito. Mas aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Os que não julgam perdoam e esquecem, e, se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar ao mal que se nos atira no caminho. Ana, porém, não perdeu o ensejo de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma só vez, mas 70 vezes 7. Públio Lentulus admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar nunca o fizera em suas porfiadas lutas no mundo. Sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam, para os de sua classe, traição ou covardia. Lembrava-se, porém, agora de que em numerosos processos políticos poderia haver perdoado e que, em muitas circunstâncias da sua vida, poderia ter fechado os olhos da sua severidade com amoroso esquecimento. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento aos tempos idos, suas lembranças se transportaram ao período remoto de sua viagem à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com o seu rigorismo, escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul, e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes entre aquele Saul, liberto dos seus amigos, e a figura de Plínio, sempre guardada no seu conceito num halo de amor e generosidade. Perdoar? E o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas, naqueles minutos angustiados e longos. Era, talvez, uma das poucas vezes na vida em que seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Mas, saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução: Ana, o profeta nazareno, devia ser de fato uma figura divina aqui na terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora da minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar neste caso e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução desse terrível problema. Farei o possível por observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio, até que venha a conhecer o verdadeiro culpado, quando então buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. E, como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho patrício sentenciou: Agora, tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito e, recomendando à serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe, abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo, simultaneamente, a rigoroso inquérito, a fim de apurar a procedência do crime,
embora um episódio daquela natureza fosse considerável vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma de Domício Nero. Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severus com o irmão durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhes as informações, com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido durante o dia em demanda do porto de Massília. Saul era, desse modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações e, antes mesmo que se realizassem as cerimônias fúnebres, o senador, interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na sua culpa, observando-lhe as evasivas e alusões descabidas, que não satisfaziam as exigências de sua perquirição psicológica. Suas afirmações indiretas não coincidiam com asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa, e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a lacônica participação da sua partida para Massília, o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia, depois da altercação decisiva com o irmão no Palácio do Aventino. E, assim, em companhia de Aurélia, demandava ele as galhas, em suntuosa galera, sinigrando as águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvidas. Procurou, desarte, realizar com a maior discrição os funerais do filho do seu inesquecível amigo, aos quais Saul de Gioras teve a desfaçatez de assistir com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Sob o efeito pernicioso de tóxicos letais que lhe haviam sido aplicados por Ateia, a serva traidora, paga por Aurélia, a qual, na sua inconsciência, havia envenenado todos os cosméticos de uso de sua ama, destinados ao tratamento da pele e dos cílios, Flávia Lentúlia tinha, agora, todos os padecimentos físicos singularmente agravados, além de terrível situação moral em face da penosa ocorrência e de seu acabrunhamento por força de insolúveis dúvidas. Aquele mal da infância parecia reviver, porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas, enquanto os olhos pareciam seriamente atacados de moléstia implacável. 3 dias depois das exéquias de Agripa, Públio Lentulus, fundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. Findo o relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração, o velho senador requereu novo interrogatório de Saul, com a sua presença, mas, enviando emissário à procura do liberto de Flamínio, ficara atônito com uma nova surpresa. Saul de Gioras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa Severus, percebeu claramente a atitude mental daquele para consigo, concluindo que não lhe seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. 2 dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araxes no seu miserável refúgio do Esquilino, com um espírito exacerbado e inquieto. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro, notou Saul que o adivinho o recebia com a misteriosa fleuma de sempre. Deixou bem visível a volumosa bolsa recheada, como a demonstrar-lhe as ricas possibilidades financeiras para a aquisição do talismã de sua aventura. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática,
parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto, com seus olhos móveis e penetrantes. Araxes, exclamou Saul com voz quase súplice, estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos, no gesto que lhe era peculiar, e depois respondeu com voz quase sumida. Senhor, dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Mas o liberto de Flamínio, que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor em plena floração de juventude, cortou-lhe a palavra exclamando incisivamente: como ousas contradizer-me, feiticeiro infame? Araxes, todavia, com um brilho estranho nos olhos buliçosos, revidou com presteza: julgai-me, então, um feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse. Mas a que verdades misteriosas aludes em tuas vagas afirmativas? Falou o liberto, fundamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago, com serenidade quase sinistra, é que estáis tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinastes friamente um benfeitor e um amigo, e a consciência do celerado teme a implacável ação da justiça. Cala-te, miserável! Como o soubeste? Exclamou Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava o punhal de entre as dobras do manto. E, avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa: já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos à tranquilidade alheia, deves também desaparecer. Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação num relance e movimentando toda a sua argúcia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando: ora, ora! Se falei a verdade, foi somente para poder desavaliar os meus poderes espirituais, porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos imediatamente na posse do necessário talismã. Com ele, sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências. Com ele, modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará, então, a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições, batendo a estas portas. Além disso, entre nós deve existir grande confiança recíproca, porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio guardou novamente a arma, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com que o adivinho, que fazendo-o sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de 1 hora com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficiência dos seus amuletos miraculosos. Ia a palestra em boa forma quando Saul lhe solicitou a entrega imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia, ao que Araxes respondeu pressuroso: o vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos essa preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós mesmo, porque precisareis beber o filtro mágico que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio, nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes que lhe eram totalmente desconhecidos. Araxes levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe sobre a toga comum larga túnica igual à sua, e depois de fingidas posições de magia incompreensível,
foi ao interior de pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo: vais receber o talismã que mais te convém neste mundo. Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e, com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo a ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo, prosseguindo nos gestos exóticos que eram bem as expressões pitorescas e sinistras de extravagante magia de morte. Ingerindo o vinho na melhor intenção de guardar o amuleto da sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que os membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora, porquanto lhe faltava a própria voz para externar as emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não o conseguiu, e inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se lugibremente, como enevoados por sombra espessa e indefinível. Desejou manifestar seu ódio ao mago assassino, defendendo-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta, mas a língua estava hirta e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais. Deixando pender a cabeça sobre os cotovelos apoiados ao longo de mesa ampla, compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças vivas do organismo. Araxes fechou tranquilamente o quarto, como se nada houvesse acontecido, e voltou à loja, atendendo solícito a clientela numerosa, sem quebra da habitual serenidade. Antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária e esvaziou a bolsa do cadáver, guardando as moedas silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do Esquilino misturava-se aos escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do fórum entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou, esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando então despejou a carga num ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. De manhã, o cadáver de Saul foi facilmente identificado, e quando o senador buscava o liberto para declarações, recebeu a surpresa daquela notícia, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e estranha, aturdido com a entrosagem do mecanismo da justiça divina e perguntando intimamente à própria consciência se Saul não seria daqueles criminosos imediatamente justiçados pela lei das compensações, no caminho infinito dos destinos. Seu coração, mais que nunca inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, perdia-se num abismo de conjecturas, recordando a recomendação do espírito de Flamínio e as elevadas lições de Ana, calçadas no Evangelho. Procurava, com a maior boa vontade, resolver o problema do perdão e da piedade. Desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática, buscou contrariar suas tradições e costumes em face do acontecimento e, dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não lhe faltassem a decência e o respeito nas cerimônias fúnebres. Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a resolver todos os problemas atinentes aos negócios deixados pelo morto. Mas, cooperando nas exéquias, Públio Lentulus se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal, homenageando ao mesmo tempo a memória de Flamínio. Localizando-se com a nova companheira em Avênio, Plínio Severo soube, por intermédio de amigos, da tragédia que se desenrolara em Roma na noite de sua ausência, sendo igualmente cientificado das dúvidas penosas que pairavam a seu respeito. Profundamente tocado nas suas fibras emotivas, lembrando-se do irmão, que tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto, desejou regressar, de maneira a esclarecer convenientemente o assunto, vingando-lhe a morte. Todavia, amolecido nos braços de Aurélia e receoso do julgamento do velho senador, respeitado como um pai,
além da suspeita que lhe causava a notícia da inexplicável enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensível, através de Avênio, Massília, Arelate, Antípolis e Nice, buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam. Junto de Aurélia, a vida do oficial decorreu em tranquilidade condenável por 3 longos anos, quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível nos braços do músico e cantor Sérgio Acerrônios, chegado a Massília com as ruidosas alegrias da capital do império. Nesse dia amargurado da sua existência, o filho de Flamínio investiu sobre a mulher traidora, de arma na mão, disposto a tirar-lhe a vida criminosa e dissoluta. No instante, porém, da sua desforra, considerou intimamente que o assassínio de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, não deveria entrar nos trâmites da sua vida, supondo ainda que deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades seria a melhor vindita do seu coração traído e desventurado. Abandonou então para sempre aquela mísera criatura que foi eliminada mais tarde em Âncio pelo punhal implacável de Sérgio, que não lhe tolerou a infidelidade e a pervicácia no crime. Sentindo-se só, Plínio Severus considerou amarguradamente os erros clamorosos de sua vida, reviu o passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano, onde tantas vezes brilhara na mocidade, em aventuras pródigas e felizes. Debalde lhe enviara o senador apelos afetuosos. Chamado a brios pelas lições dolorosas do próprio destino, o oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela reabilitação nas cidades das Gálias, onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude pelo reerguimento de seu nome diante dos parentes e amigos mais íntimos. Já entrando na idade madura, das profundas reflexões, grande lhe foi o esforço de reabilitação distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu, decididamente dentro da sua rígida estrutura espiritual, aos golpes ásperos do destino, fazendo da luta de cada dia o melhor caminho de esclarecimento. Viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade. Desde os trágicos acontecimentos em que Agripa e Saul haviam perdido a vida misteriosamente com o abandono definitivo do marido, Flávia Lentúlia tinha a saúde abalada para sempre. Na epiderme, os venenos de Ateia haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas, mas a luz dos seus olhos fora aniquilada para todo sempre. Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana o carinho materno que lhe faltava em tão penosas circunstâncias da vida. A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e infortúnios. Entre os esforços de carinhosa assistência à filha e as lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção, seus dias decorreram cheios de lutas acerbas, mas silenciosas e tristes, como sempre. Em seu espírito havia agora as melhores e mais sinceras disposições para aprender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo, e foi assim que o seu coração penetrou o crepúsculo da velhice, como se as sombras fossem clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. No seu íntimo permanecia uma serenidade imperturbável, mas, na vida do homem, corria o sopro inquieto do esforço pelas realizações do seu tempo. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino, mas no poder supremo do império estava um tirano que precisava cair em benefício das construções do direito e da família. E por isso, junto de numerosos companheiros, entregou-se ao trabalho sutil da política interna para a queda de Domício Nero, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu nefando reinado. Caio Pisão, Sêneca, bem como outras figuras veneráveis da época,
mais exaltadas no patriotismo e amor pela justiça, caíram sobre as mãos criminosas do celerado que cingia a coroa. Mas Públio Lentulus, ao lado de outros irmãos de ideais que trabalhavam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto de militares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento do tirano, aguardando as claridades do futuro, surgidas com o efêmero reinado de Sérgio Sulpício Galba, que, no dizer de Tácito, teria sido por todos considerado digno do governo supremo do império, se não houvesse sido imperador.